Assim, para a gente começar a definir aonde é que vai o que que você entende como Tier S? Cara, eu colocaria lá no Tier S aquela distro assim que quando nada mais está funcionando, você fala, cara, é esse pendrive aqui que vai salvar a minha vida. Sabe quando você está com aquele vídeo? Aquele não, quando você está com tipo 10 vídeos para editar e nada está funcionando, aquele pendrive salvador que você fala, meu, é esse aqui que vai botar esse Tá, computador para trabalhar de novo. é um negócio de confiança. Beleza. Total. A gente pode considerar também assim que elementos que se somam para entrar no Tier S, tipo popularidade, comunidade, facilidade de usar, talvez, alguma coisa assim. Obviamente, tudo que a gente falar aqui é subjetivo, né, galera? É, Vocês provavelmente têm as suas próprias opiniões sobre cada um desses sistemas, mas é, a eu, gente vai ter que palpitar de alguma forma. eu acho que uma Sim. coisa também que deve ser considerado é, tipo, o quão bem ela faz o que ela se propõe a fazer também. Porque uma distro, por exemplo, né, tipo, Bem, uma distro É um tipo o bom Arch ponto. Linux, que ela não se propõe a ser fácil, ela perder ponto por ser difícil, não sei se é justo. Mas uma distro que se propõe a ser interessante, uma distro interessante. gamer e é ruim pro gamer, aí ela é um problema. E chegou a vez de falarmos do Arch Linux. Ah, Saiu boa um. sorte. Então, eu acho, não sei, posso mudar minha opinião, mas eu acho que eu colocaria ele no ranking A, pelo motivo dele fazer muito bem o que ele se propõe, de ser uma distro do it yourself. Você pode construir o que você quiser com o Arch Linux. Tanto que várias das distros que estão nesse tier list são baseadas em Arch Linux, né? E tanto que a gente vê desde um SteamOS, que é Arch Linux, até um Manjaro, que é mais genérico, né, em questão de abordagens. E, tipo, todas elas, umas mais, outras vezes, mas todas elas funcionam e a base nunca foi o problema, né, dessas distros. Então, eu colocaria no A, Sim. por ela realmente fazer bem o que se propõe, você conseguir fazer muita coisa, mas ela definitivamente não é uma distro amigável, tanto que eu mesmo nunca consegui vencer o Arch Linux. Nunca consegui instalar na mão, do zero, e fazer o negócio funcionar e, tipo, terminar ali e falar, beleza, este computador está usável. Eu entendo, inclusive eu imagino que muita gente se sente assim em relação a Isso distros Linux em mesmo. geral, não só o Arch Linux, sabe? É, é Vê verdade. tipo como alguma dificuldade e por conta disso prefere continuar utilizando o Windows ou Mac ou Sim. o que for, né? Tô com dúvida, sinceramente. Que eu colocaria também no A ou no S, não tenho certeza, mas por motivos diferentes, assim. Ah, o que joga o Arch Linux para trás é a comunidade deles. Pronto, falei, sabe? O Arch É, Linux tem muitos usuários chatos com as outras pessoas que tentam usar o próprio sistema, muitas vezes. São ríspidos. Diminuiu consideravelmente, sim, sim. mas já foram uma pedra no sapato do próprio crescimento do projeto. Hoje eu compreendo que o Arch Linux tem um objetivo muito claro que não necessariamente está em agradar e conquistar novos públicos, etc. Então, compreendendo isso, você nem tem por que ficar questionando, mas por que, que eles não facilitam isso, aquilo, aquilo outro? E olha que com o tempo eles até deram uma facilitada, com o instalador, o script automatizado, que era uma coisa que não era considerado, né? Porém, o Arch é tão importante para tantos projetos, inclusive vários que estão ainda para a gente aqui categorizar, que ele é, junto com algumas outras distros, aquela base fundamental para muitas outras coisas, sabe? Por isso que eu acho que ele beira ali o Tier S. Não quer dizer que por ele estar lá no S, ele seria tipo a melhor opção para você usar. Mas eu estou colocando em tamanho da comunidade. A Art Wiki é gigantesca, é a base do SteamOS, do Manjaro, do Big Linux, do Garuda que a gente colocou aqui. Eu acho que ele tem que ficar acima desses. E como é uma coisa de propósito geral, apesar de você não utilizar arte em servidores com muita frequência, apesar de poder, eu acho que ele ficaria ali entre o S e o A. Eu não quero forçar tanta barra assim, então. Mentira, eu vou forçar, vou deixar a bomba na mão do Ed, bota no S pra mim e você escolhe se ele fica no A ou se fica Um no S. isqueirinho. Seguro, Rogel, meu querido. Só vou fazer uma retificação aqui.
porque o Big Linux, na verdade, ele é baseado no Manjaro, não é baseado no Arch No Arch diretamente. diretamente, é. É, É, por então, consequência, É, né? É tipo o Linux Mint baseado no Ubuntu, baseado no Debian. tá na mesma exato, família. é que o pessoal vai É, reclamar, né? Ai, não é arte e tal. Enfim, corrigimos, pessoas. Então vocês não precisam mais dessa parte, vocês não precisam mais xingar a gente nos comentários. Do resto pode. Agora, falando especificamente do Arte, cara, eu realmente acho que ele merece estar no S, porque ele é redondo, ele é puro no que ele se propõe. Eu concordo com o Dio nesse ponto, assim. Além da importância dele por ser a base de, sei lá, quantas milhares de distros possíveis e imagináveis que existem, inclusive algumas que já apareceram e sumiram e a gente nunca vai nem saber, mas tem muita coisa que o Art realmente puxa o trem. Algumas tecnologias que são testadas, né? A gente fala muito disso do Fedora, mas no Art isso também é verdade. Tem muitas coisas por ele ser rolling release, bleeding edge, que está sempre lá e é onde as pessoas estressam muito. Muitos desenvolvedores de distros usam Arch Linux. Então eu acho que ele tem esse lado assim meio puro mesmo, sabe? De ser uma distro que executa tudo, testa tudo em si mesma, constrói tudo em si mesma que ela precisa para rodar e cria uma documentação fantástica. Acho que tá para existir uma isso é. documentação mais completa do que a ArtWiki, né? Então, eu concordo que a comunidade tem problemas, melhorou muito desde que eu comecei a ter mais contato e acompanhar mais, mas ainda tem algumas coisinhas desse próprio. A gente pode chamar até de puritanismo nesse caso, porque não raro você vai ver um tutorial nosso, por exemplo, que foi literalmente entrar na Artwiki, pegar todos os comandos e escrever os comandos de um jeito que as pessoas entendessem, sem falar Explicar por Arch que Linux usa 6, eles, etc. Uhum. de mastigar para as pessoas entenderem. E toda vez que eu falo do nosso tutorial, que é exatamente igual a Artwiki, o pessoal fala: não, você tem que usar a Artwiki, só usa se for Artwiki. Não, qualquer coisa fora da Artwiki tá errado. Não tá, gente. Não precisa ser, sabe, puritano nesse ponto, assim. Existem Não é outras como fontes de se. Ó informações. a heresia que eu vou falar. Não é como se tudo que tivesse na Art Week tivesse 100% certo também. Já deu bastante merda só seguindo o que tava lá. Que Não afinal, sei, afinal é uma wiki editada por humanos e de vez em quando tem algum é, deslize aí que precisa ser corrigido. sim, Então, eu não mas em geral é bem mas confiável. eu não duvido. Sim, eu gosto Sim, muito da referência da Artwiki. Apesar eu de eu usar também. Debian primariamente, não raro eu estou pesquisando para resolver coisa no Debian, eu vou parar na Artwiki. E é o que me resolve o meu problema. É Então, uma wiki muito bem indexada, né? Eu também já tive problemas com outros sistemas que eu acabei pegando alguma informação lá. A questão é que geralmente é voltado para o Art, então não necessariamente aquela solução se aplica diretamente, mas pensando um pouco, você às vezes acaba adaptando. Então, por hora aí deixa no S, se a gente mudar de opinião ao longo do tempo, a gente troca. a próxima distro que nós vamos debater é o Fedora Workstation. Velho, esse aí, para mim é S, Pra mim é esse também. porque ele é o upstream do Red Hat. Ele é onde os desenvolvedores GNOME e Linux em geral testam e concentram coisas. Não uso ele no meu PC. Sempre que tentei deu ruim. Tá? Mas eu acho que em termos de importância para o mercado, talvez até com um pouco reconhecimento, menos reconhecimento do que deveria, eu acho que o Fedora é esse. Para mim. Fico feliz que você deu S, porque o do S eu achei que vocês iam dar menos, porque eu sei que vocês já tiveram problema de bug. Mas, eu vou usar a cartada do na minha máquina Nem é funciona. isso que eu estou usando como justificativa. Eu nunca tive problema com o Mint, tive zilhões de problemas com o Art, ele tá lá no S também. Tô tentando usar a razão Então, acima da emoção. no Fedora eu vou ter que usar a cartada do na minha máquina funciona. Nunca tive problema com Fedora. Pra não falar que nunca, quando eu tentei usar notebook com placa híbrida, ele realmente não estava bem. Mas até aí nada além de Ubuntu está bem, por padrão. Mas eu acho que o Fedora, ele, para a proposta dele, ele funciona muito bem. Ele funciona muito bem para jogo. Inclusive, eu recomendaria o Fedora acima de qualquer distro gamer. Eu acho que ele é uma ótima distro generalista. Eu acho que ele não fica enfiando muito bloatware. Eu tenho uma adição agora que você falou isso, que é uma das coisas que eu não gosto do Fedora, na verdade. É a sensação de eu estar sempre. Tipo, o lado bom de você estar numa distro como Fedora é o bleeding edge das tecnologias novas do Linux. O lado ruim é o mesmo.
sabe? Sim. Eu sempre sinto que eu sou uma cobaia quando eu tô testando ele. É. E isso me faria baixar ele um pouco do S, seria um S menos, entendeu? Mas Então, como a gente não tem esse tier, eu não acho que ele cai pro A. isso é o que, Então fica no S. isso é o que me faz gostar dele, porque eu sinto que eu tô aproveitando as principais tecnologias do mercado, mas sem precisar estar num sistema tipo Arch Linux, que eu vou constantemente estar com medo. Sei que não é exatamente assim, mas que eu vou estar com constante medo de, tipo, de atualizar e quebrar tudo. Porque minimamente no Fedora eu sei que eu tô, tá Mas acho que o garantido. principal problema é que, mesmo quando você está testando essas coisas novas, nem sempre elas funcionam como deveria, Mano, justamente por serem muito novas. É tipo o próprio Wayland. Olha quanto tempo o sim, Wayland sim, está com o padrão no Fedora. sim. E o pessoal tá tendo que usar o Wayland, tendo, né? Porque você pode mudar, mas tendo que usar o Wayland desde quando era uma completa porcaria. O pessoal sofria lá naquela época. Hoje em dia Sim. tá mais de boas. Sim, sim. Então, essa é uma situação que eu desgosto em relação ao Fedora. Ele é mais preocupado com o desenvolvimento técnico do software do que com a experiência do usuário, na minha opinião. Mas isso não faz dele um sistema menos importante. Se o Fedora sumir, morre toda uma linha da produção do mundo Linux, Sim. assim. Então, eu acho que ele, Sim. assim como o Arch, é S. Eu vou continuar defendendo o S do Fedora. Então, pra mim é S. Até por questão de coerência, assim, eu também concordo que o Fedora merece estar no S, porque, de novo, repetindo isso, se ele sumir, haveria um impacto enorme em muita coisa, inclusive na internet como um todo, porque muitos servidores rodam Red Hat OS, que é baseado no Fedora atualmente, né? Os CentOS, da forma como que a Red Hat se reestruturou, hoje o Fedora é a base de tudo, que Sim. mantém todos essas outras Uhum. peças do castelo de cartas em pé. Então, ele é indispensável olhando para o contexto geral, né, para a paisagem da tecnologia baseada em Linux hoje. Além, é claro, aí não é mérito tanto do Fedora, é mais da Red Hat, mas através do Fedora a Red Hat viabiliza muito do desenvolvimento de Linux que existe hoje. Não apenas no GNOME, não apenas no kernel, não apenas no Wayland, num monte de coisa. Tem tanta gente da Red Hat fazendo tanta coisa, ou a Red Hat ajuda de alguma forma tanta coisa dentro do Linux, que, cara, o Fedora seria injusto colocar ele em qualquer posição para baixo do S, assim, sabe? Ele Olha aí, não tem como. concordamos pela primeira vez em um bom tempo. Fedora, né? Então, eu voto com a banca, Fedora é assim. tão bom Boa, Mas, que boa. faz a gente concordar. mas eu preciso fazer também algumas críticas aqui, que o Fedora, eu acho que, e isso é uma opinião pessoal minha, provavelmente eles têm um monte de motivos técnicos para ser como eles são. Mas eu acho que o ciclo de lançamento deles podia ser mais espaçado. Ele poderia ser como o OpenSUSE ele pode ser um bleeding edge, que ele está em constante atualização e ele tem algumas marcações de lançamentos. Eu acho que faria mais sentido do que ter o 39, depois o 40, depois o 41, depois o 42, um atrás do Sem ter outro. LTS, né? Também. Isso eu acho que complica a vida do usuário, porque parece que você está sempre usando o sistema anterior, nunca o que está Sim. funcionando naquele momento. Então, Hum. talvez eles mudarem para um bleed edge de verdade, assim, um rolling release, desculpa, de verdade, Sim. acho que funcionaria melhor. Eu Não sei. imagino, Mas essa é uma opinião eu minha. imagino que seja por conta do ciclo de lançamento do Gnome. Porque sempre vem pouco tempo depois do lançamento do Gnome. Mas, pouco tempo assim. Eles Mas, meio que se Eu acho que é alinharam, né? coincidência. mas, Eu acho que é só coincidência. Só. não sei, porque é sempre, tipo, padrão 6 meses também, como Gnome. Não, não, o fato do Gnome e do Fedora e do Ubuntu lançarem meio que na mesma época não é coincidência, eles alinharam de propósito, justamente por causa para poder lançar as novidades na interface e ter tempo para isso. Mas eu também concordo com o Ed, eu acho que Sim. usuários do Fedora talvez iam querer algo que, ao mesmo tempo que é legal poder testar essas novidades, que é uma coisa bem, faz parte do DNA do projeto, até dá para se dizer. Eu também consigo imaginar algumas pessoas que gostariam de ter uma experiência meio Red Hat Enterprise, só que com Fedora, sabe? Digamos assim, vou instalar essa versão e vou manter por uns 2 anos aqui, 3 anos, sei lá, e troco quando eu quiser, e não porque se eu não trocar não tem mais update, sabe? Por um tempo. Sim. Enfim, mas mesmo assim, acho que nenhum sistema desses é perfeito, todos têm seus prós e contras, o Fedora não seria exceção, e esse eu também acho justo. É agora que a criança chora e o pai não vê. Vamos falar do Debian. Posso ser primeiro? É que eu tenho uma opinião bem simples.
O Debian, para mim, é tão S quanto o Arch e o Fedora. É lá. Base é o pai de todos. Enfim. Tipo, não é um sistema que eu usaria no meu desktop. Ele ficou mais prático depois do Debian 12, graças a algumas modificações bem específicas. Eu usaria de todos os que foram colocados até aqui o Linux Mint no meu desktop, por enquanto. Mas eu acho que o Debian tem o seu posto merecido no S como uma das distribuições mais antigas ainda em atividade. Enfim, do mesmo jeito que seria injusto não colocar o Fedora no S, acho que seria o mesmo para o Debian, na minha opinião. Sim. É simples assim. Eu vou de S também. Mais uma vez, eu também não usaria né, o Debian Stable, pelo menos, né, na minha máquina, porque não é o tipo de workflow que eu procure. Mas, realmente, eu acho que é uma das distros mais importantes que tem. Sem ele não existe o Ubuntu, sem ele não existe o Linux Mint, Pop! OS, várias outras. Então, eu acho que, né, além de, né, coisas que eles fazem, que acabar replicando em outras distribuições mesmo que não sejam, né, base Debian. E realmente eu acho que é muito importante pro mundo Linux para ele não estar ali no S, então não tem como abaixar. Eu sou suspeito para falar do Debian. Ele é a minha distro que estaria no pendrive, se tudo der errado é ele que me salva. E ele já fez isso algumas vezes ao longo do tempo que eu trabalho com informática, que nem é tão pouco assim. E além disso, além de eu ter esse vínculo emocional com o Debian, né, foi no Debian que eu aprendi a usar Linux. A primeira vez que alguém sentou aqui e falou, Ed, esses comandos aqui, ó, foi numa interface do Debian. Linha de comando sem nem X instalado na máquina. Então, outras épocas. Pior que o primeiro Mas, Linux que eu tive contato na época de curso técnico foi o Debian também. Debian 5, se eu não me engano. cara, se eu não me engano, eu tive contato com o Red Hat, o antigo, antes de ser Red Hat Enterprise Linux, né, que era o Red Hat Desktop. Só que com uma experiência totalmente não boa, assim, porque não tinha apoio nenhum, enfim, não tinha documentação. A internet naquela época não era essas coisas para você consultar a informação, então ele acabou não funcionando para mim nesse cenário. Mas quando eu tive acesso ao Debian, já era mais fácil ter acesso às informações. E eu venho acompanhando ele de lá até aqui, né? O primeiro Debian que eu usei foi o Sarge, se eu não me engano, que é o 2 ou é o 3, agora não tenho certeza. É bem do Então, comecinho mesmo. é bem do comecinho. Então, sei lá. Mas assim, tirando todo esse aspecto emocional, que para mim ele é bacana, ele é uma solução sólida, cara, não tem como falar, tipo, sei lá, 50% dessa lista aqui não seria o que ela é se não fosse o Debian antes, né? Como o Raul já falou. Da mesma forma que o Red Hat, aliás, da mesma forma que o Fedora e da mesma forma que o Arch Linux. Então, ele tá lá em cima no S, eu acho que é bastante justo, assim, pelo conjunto da obra da distribuição. Uhum. Atualmente, né? Se fosse pensar antigamente, o Red Hat era a base e tal, e depois eles mudaram como que a coisa funcionava. Então, hoje, a gente está meio que olhando para hoje, apesar de considerar esses fatores. Eu ainda acho que o Debian é essencial para muita coisa. Sim. Esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de um episódio do Idiocast e você pode ouvir ele na íntegra no Spotify ou em vídeo completinho aqui no YouTube, clicando nesse card que vai aparecer aqui ao lado.